Eu sempre gosto de compartilhar com vocês momentos, experiências, falar sobre tudo aquilo que a gente está vivendo, sentindo. E nós estamos vivendo aí os primeiros dias de um novo ano. É um ano no qual a gente acredita que a gente vai ter a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. E aí vem algumas mensagens na nossa vida que nos traz realmente uma possibilidade de refletir melhor sobre a nossa existência. Eu estava ali lendo um livro que ele fala assim: a sua vida é uma escolha constante. E as suas escolhas, ela determina a forma com que você está vivendo. Então, eu determino como eu quero viver. Às vezes, na nossa vida, por falta de refletir, por falta de análise, por falta de um critério para que a gente possa avaliar quais as melhores tomadas de decisão, a gente acaba se precipitando e a gente acaba optando por tomar uma decisão que naquele momento não é decisão sábia, não é decisão inteligente, não é a decisão que corresponde com o nosso propósito de vida, porque nós não temos maturidade. Ainda ontem eu ouvi uma frase que diz assim: será que eu estou ficando louco? Ou a segunda fase da vida é para a gente corrigir a primeira? E hoje eu percebo que funciona verdadeiramente assim. A gente vive aí nossos primeiros anos de vida de uma forma que a gente vai aprendendo, assimilando as coisas, tendo códigos que a gente recebe dos nossos pais, professores, amigos, e chega uma idade que a gente quer viver realmente livre, a gente quer aprender e a gente quer pensar a nossa vida baseado no nosso propósito, na nossa história. E eu acredito que esse momento é realmente a segunda fase da vida. Nós temos nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Nessa segunda fase da vida, que é o crescimento, é onde a gente começa a aprender e a gente começa a perceber que tem experiências na vida que a gente não precisa viver para que a gente possa amadurecer. Mas tem coisas que são fundamentais para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E a vida, ela é uma grande escola. Eu costumo dizer que todos os professores que se apresentam na nossa vida são as pessoas. Elas podem nos trazer ensinamentos bons, elas podem nos fazer com que a gente se sinta muito mal, mas eu acredito que tudo faz parte de um processo maior. Hoje eu sou alguém que, se você pegar os meus vídeos há 10 anos atrás, você não vai me reconhecer mais. Eu acredito que até um ano atrás eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Por quê? Eu aprendi com o tempo que eu tenho que evoluir. Eu aprendi com o tempo que eu tenho que mudar. Eu tenho que deixar muitas coisas de lado para que eu possa crescer. E esse crescimento não é um crescimento financeiro. O que eu falo de crescimento é baseado na leitura de livros, assistir palestras, estar em contato com pessoas que realmente vai te elevar para o próximo nível. Eu aprendi uma coisa: eu não sento em uma mesa hoje com 3 pessoas ao meu redor se eu não for a pessoa mais inteligente daquela mesa. Por quê? Eu vou gastar a minha energia, eu vou perder tempo e eu não vou me conectar aos pontos que eu preciso para que eu alcance da vida aquilo que verdadeiramente eu desejo alcançar, que é a liberdade a cada dia. E essa liberdade eu defini na minha vida como ter uma agenda, como conversar em assuntos que sejam de relevância para o meu propósito. Eu não quero perder tempo, eu não quero gastar energia discutindo futebol, discutindo política, tampouco discutindo religião, porque hoje eu vivo a espiritualidade. E eu acredito que a melhor forma de você não discutir com as pessoas é você ouvir, ser um ouvinte atento, e depois você concorda com aquela pessoa, você fala: olha, eu concordo com você, respeito sua opinião, mas eu tenho a minha própria opinião. E quando a gente não é maduro o suficiente para respeitar a opinião dos outros, baseado na cultura daquela pessoa, baseado na condição de vida daquela pessoa, a gente às vezes quer que todo mundo pense como nós pensamos, às vezes a gente quer que todo mundo tenha uma visão do mundo como a gente tem, mas cada pessoa foi criada de uma forma, cada pessoa foi educada de uma maneira, cada pessoa viveu no mundo, viveu num tempo. Eu tenho que respeitar os ensinamentos que os meus avós passaram para os meus pais, mas eu tenho que hoje justificar realmente se vale a pena analisar se o que eu tenho que fazer na minha vida para eu alcançar o que eu desejo alcançar é aquilo que os meus pais me ensinaram. Então a gente começa a avaliar a vida de outro prisma e a gente começa realmente a ganhar um novo repertório para que a gente possa a cada dia continuar a nossa jornada da vida. A minha jornada, ela não é igual à sua. Você tem seus próprios objetivos, você tem seus medos, você tem seus sonhos. Eu tenho os meus medos, mas a cada dia eu tento me curar de várias prisões que eu me coloquei ao longo da minha vida, simplesmente porque eu queria viver para agradar outras pessoas, simplesmente porque eu não tinha maturidade de ser autossuficiente. E hoje eu compreendo o seguinte: eu sou responsável pela minha vida. São as minhas tomadas de decisão que vão definir como eu vou viver daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um ano. Então, o nosso presente nada mais é do que um reflexo do nosso passado.
E o nosso futuro vai ser apenas um reflexo do presente. Portanto, a gente só vive no aqui e no agora. E quando a gente admite, olha, eu sou o único responsável por tudo que acontece na minha vida, a forma como José, como a Maria me trata, tem nada a ver comigo. É o jeito deles. Eu tenho que tratar as pessoas da melhor maneira possível, tenho que respeitar todas as pessoas para que eu tenha condições de exigir respeito dessas pessoas. Então, com a vida, eu fui aprendendo que a gente tem que ser maleável, que a gente tem que ser realmente alguém que está preparado para ouvir os outros. Geralmente, quando alguém te procura para contar alguma história sobre a vida dela, para te fazer uma pergunta, a pessoa quer que você dê a resposta que ela quer ouvir. Ela não quer que você dê a resposta que você pretende dar para ela. Então a gente tem que ter essa consciência. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvirem a verdade. Nem todas as pessoas gostam de ouvir a verdade. Nem todas as pessoas assimilam bem as críticas. Nem todas as pessoas compreenderam que elas têm que evoluir ao longo da vida. Aquilo que eu aprendi no passado talvez seja obsoleto, já não faça mais sentido na minha vida. Talvez a pessoa que eu fui um dia já não faz mais sentido algum eu ser mais aquela pessoa. Então, quando a gente não absorve essa capacidade de refletir, de analisar, que a gente tem que mudar, que a gente tem que se tornar a cada dia a nossa melhor versão, realmente fica difícil. A gente se torna alguém intransigente, alguém ignorante, alguém prepotente. É aquela história, eu nasci católico e vou morrer católico. Você é um idiota. Porque a gente tem que aprender o seguinte, a gente tem que aprender a transmutar durante a vida. A gente tem que aprender a sair do ponto A para o ponto B, a gente tem que refletir, a gente tem que crescer, a gente tem que analisar. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. A gente tem que ter um consenso do que é a verdade. Mas às vezes a tua verdade, ela não me faz bem. Porque a tua verdade é uma verdade que você criou, é uma verdade que não existe. Tudo bem, você tem seu direito, mas eu tenho meu direito de ser livre, de viver a minha vida, de construir os meus sonhos, e para isso eu dependo de mim. Então, pega esse código poderoso e abraça para a vida. Você é o responsável pela tua vida. As tuas tomadas de decisões hoje vão impactar no teu futuro. Então, se você não está gostando daquilo que você está recebendo do universo, tenta aí mudar a tua forma de ser, de agir, porque a vida devolve para cada um aquilo que a gente emite para a vida. Eu falo sempre, ninguém sai dessa vida sem pagar a conta. Gratidão, grande Criador do Universo. Espero que essa mensagem possa impactar a tua vida. Sucesso sempre. Uau!